Não é assim, então, pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos iniciando nossa reunião de número 9 da nossa jornada 1, onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a avaliação, tá? Eu estou em um ambiente um pouquinho diferente, né? Estou na casa dos meus pais, então estou usando um fone, hoje a câmera está um pouco diferente também, mas vamos lá. Professor João, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Bom dia, professor. Boa tarde aí, galera. Boa tarde, professor Marcelo, tudo bem? Professor Marcos também, seja bem-vindo, boa tarde. Professor, só uma dúvida. A minha apresentação ficou para semana que vem, né? Isso, pessoal, tá? Acho que ficou essa dúvida para todo mundo ali. Nós não temos hoje relato de implementação, tá? Mas se sobrar um tempinho no final da reunião, alguém quiser realizar a apresentação, tá? Mas o previsto é para a semana que vem. Fechou. Vamos lá, pessoal. Nossa reunião de hoje, então, vai tratar sobre avaliação. Uma das grandes dificuldades que tem a disciplina de programação em robótica, pensamento computacional, é conseguir avaliar o seu aluno, né, nessa disciplina, porque né, nós não temos eu posso dizer assim, conteúdo, né, para poder né, trabalharmos com ele uma sequência didática, vamos dizer assim. Nós temos a sequência da plataforma Moodle que a gente trabalha, tá bom? Então, vamos iniciar nossa reunião de hoje. Lembrando, pessoal, né, cada um de vocês que mantém a câmera aberta. Sua câmera né, é importante porque você é fundamental no nosso processo de aprendizagem de hoje. Né? E também porque conta lá no Looker Studio, né? É importante para a sua frequência. Pessoal, eu posso, né, acabar dando umas travadinhas aí, tá? Por causa que eu estou no notebook, o notebook ele não é dos mais potentes que existem. Então, eu vou até fechar algumas abas aqui para manter ele rodando. Mas beleza. Estão me ouvindo? Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, nossa reunião de hoje estamos com todas as internets dos colégios oscilando hoje, prof, tá? Na verdade, a gente está com um problema na internet, acho que no Brasil todo, tá? Todas as operadoras estão oscilando, tá tudo oscilando. Internet hoje, desde, acho que, sábado, assim. Mas, beleza. Então, nossa reunião de hoje é avaliação e rúbrica, tá bom? Vamos ter, então, nosso reunimento de 10 minutos. Um fundamentando a prática, a gente vai estudar um pouquinho de 30 minutos. O nosso em ação, sobre as rubricas também de 30 minutos. E um queremos te ouvir. Para iniciarmos o nosso acolhimento de hoje, vamos rodar um videozinho, vamos ver né, o que a professora avalia nos estudantes e uma única forma de avaliação é sempre justa para todos. Tá saindo o som, pessoal, do vídeo? Beleza. Então, pessoal, né, nosso amigo Zog, o dragãozinho, enfim conseguiu ganhar a sua estrela, né? E aí, então, pessoal, né, para a gente poder entender né, sobre o nosso dragãozinho ali. O que vocês conseguiram perceber? Né? A professora ali utilizava formas de avaliação né, iguais para todos eles. E essa é a melhor forma de trabalhar? Como que vocês trabalham em sala de aula com seus estudantes? Vocês utilizam tipos diferentes de avaliação? Prof. Gilmar, eu quero saber de você. Como que você avalia seus estudantes, prof? Não estou ouvindo, prof. Estão ouvindo, pessoal? Prof. Gilmar, não está saindo o som. Agora saindo? Sim. Beleza. Eu tenho, nas minhas turmas, tenho vários alunos laudados também, né? Tipo assim, tem uma lista lá que o pessoal passou para nós ali. Aí, tipo assim, nas avaliações eu trabalho mais com gravura, tipo assim, cada, digamos assim, grupo de aluno trabalha de uma forma diferente. Os alunos convencional, né, o padrão, trabalham um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais puxado, né? Os alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade, um pouco mais lúdico, assim, de forma que
não fique complexo, né? Tipo, no final ali do trimestre, eu não tenho que dar nota de graça ali, que todo mundo consiga atingir um nível, ali, digamos assim. E, professor Alexandre, como que você adapta as avaliações para diferentes níveis de habilidade e conhecimento dos estudantes? Olha, eu gosto, como o professor Gilmar falou, de usar figuras, né, gravuras. Já fiz muita enunciado de questão em forma de quadrinho, tirinhas, né? Para alguns casos, tendo que ser bem objetiva no questionamento, porque tem alunos que têm mais dificuldade de interpretação, depende do aluno, né? E o que eu gosto de fazer bastante é conversar com as pedagogas, né? Então, tem escola que tem as pedagogas que trabalham especificamente com esses alunos, e aí elas me passam individualmente a dificuldade de cada aluno, e aí a gente vai fazendo as avaliações conforme a orientação delas. Os que precisa de mais figura, os que é só enxugar o texto, de repente faz com alternativas, mas deixa 3 alternativas em vez de 5. Ótimo, prof. E, prof. Marcelo, como que você avalia a colaboração, criatividade e resolução de problemas dos seus estudantes? Prof. Marcelo, está me ouvindo? Acho que no colégio dele estava com oscilação de internet, né? Ele colocou aqui para nós. Então, por favor, alguém que queira compartilhar conosco, como vocês avaliam, então, essa colaboração dos estudantes? Essa criatividade, essa forma deles resolver um problema com uma maneira diferente do que a gente está esperando. Alguém quer compartilhar? Eu tenho uma eu sou aqui pessoal, no meu colégio, no colégio integral, e tenho os PCAs, né? E eu sou PCA de exatas. Então, beleza, prof. João, tranquilo. E uma prof ontem me falou para mim, professor, eu não sei o que eu faço com o 9º ano. Eu chego na sala de aula, passo para eles a fórmula como é para ser trabalhada na reunião da aula, só que o aluno tal, ele olha para o quadro e me dá a resposta sem fazer o processo de criar a continha. E eu falei, prof, mas ele não te deu? A resposta está correta? Sim, prof, mas eu quero que ele faça a continha. Eu preciso... Por quê? Porque não é uma prof já um pouquinho, né, de mais idade, é uma prof que precisa antigo, o aluno ele tem que sentar ali, fazer todo aquele cálculo para chegar na resposta. Se o aluno tem uma capacidade de fazer aquilo de cabeça, acabou não aceitando isso. Falei, prof, vamos fazer o seguinte, pede para ele se ele sabe fazer a continha. Só pede para ele se ele consegue fazer aquela fórmula que você passa para ele bonitinha para resolver a equação. Então, em vez de você cobrar dele o resultado, cobra dele o processo de construir. E aí, ontem, eu tive a reunião de PCA com ela, e ela falei, professor, olha, falei com o aluno tal, e realmente, é que ele faz de cabeça toda a fórmula. Se não me engano, é a fórmula de Bhaskara. Que o PA, ele tem altas habilidades, e ele faz de cabeça. Só que ele, na hora de escrever no papel, ele não faz de jeito nenhum. Daí ela fez ao contrário, ela deu para ele a resposta e pediu como que usando a Bhaskara ele conseguiria chegar naquela resposta. E ele construiu para ela toda continha, bonitinha, porque na cabeça dele, agora o processo, a construção da continha é a resposta. E não a resposta final que ele sempre conseguia chegar. Então ele conseguiu fazer de alguma forma diferente, a forma dele, resolver aquela questão. E o outro aluno dela, eu não sei como, mas ele faz tudo naquela regra de 3. Ele consegue, com aquela regra de 3, pegar e resolver as questões. Matemática. Beleza, professor Marcelo. Tranquilo, tá? Então, essa professora veio para mim com essa dificuldade. Professor, como que eu faço lá? Vou usar um exemplo aqui. O aluno Marcos, ele é muito inteligente. Eu sei que ele sabe. Ele faz de cabeça a resolução. Mas chega na hora da prova, ele não faz a bendita da continha, professor. E eu preciso da continha para saber se ele conseguiu ou não realizar a atividade.
Daí foi a minha ideia, prof. Então faz o seguinte, pega lá então, coloca no enunciado, olha, usando a fórmula de Bhaskara, o resultado final foi tal. Como que ele vai chegar naquele resultado? E aí o aluno desconstruindo, fazendo o contrário, conseguiu fazer a continha, conseguiu fazer a atividade, tá? Então, para quem tá com matemática aí, pessoal, tá? Quiser utilizar, eu trabalho só algumas disciplinas de matemática, e não trabalho todas. Professor Marcos, já falei seu nome? Quais ferramentas digitais você utiliza, professor, para diversificar a sua avaliação? Ô, professor, acho que é comigo, tá uma chuva bem grande que não estou escutando direito, professor. Eu acho que você perguntou sobre avaliações. Isso, a questão 4. A questão 4 aqui, prof. Ó. Ah, entendi. Eu uso bastante o quiz, professor. Monto o quiz. Eu tenho usado sempre, principalmente na robótica. Mas eu uso também para o ensino médio, uso bastante o quiz. Ótimo, professor. Pessoal, quiz, Padlet. Eu usava antigamente o Jamboard bastante com eles. Trabalhei com o Jamboard com eles bastante. Trabalhei com Padlet, PowerPoint. E eu estou pensando em fazer uma cópia do seu portfólio. Gostei muito, principalmente na prática, né? Como a gente faz bastante prática na robótica, que eles vão fazendo prints ali das atividades práticas. Eu faço relatório, daí o senhor me ensinou a fazer uma para cada um. Esse trimestre, nessa segundo relatório, eu consegui fazer um relatório para cada aluno. Aí eles fazem em equipe. Esse do ensino médio, eles já tem que digitar e escrever, né? E aqui eu estou pensando em fazer também um portfólio com eles na robótica do fundamental. Uma ótima ideia, professor, né? Trabalhar um portfólio com eles ali, para que eles vão não só fazendo o processo, mas também registrando tudo que eles fazem. A Alexandra pode falar? Eu gosto muito de fazer quiz, Kahoot, essas coisas, porque é uma disputa entre eles, né? Mas o sexto ano, professor, você acha que isso vai funcionar com eles? Prof, eles adoram quizzes. Tem lá no quizzes, é que assim, na minha escola, o laboratório é contadinho, né, os dias. Então, quando eu vou para o laboratório com eles, por exemplo, em história, eu vou para fazer algum trabalho, algo assim. Só que lá no quizzes tem aqui um quiz impresso, que você imprime um QR Code, entrega um para cada um, sabe? Então, o que eu fiz? Eu fiz um QR Code para cada aluno e eu colei na capa do caderno deles, de história. Aí eu passo a pergunta no quadro, eu coloco a pergunta no projetor, e eles vão lá, né, e eu vou com o meu celular, vendo quem acertou. Prof do céu, eles ficam tão felizes. Porque daí eu faço aquela grande maestria, que um fica na frente, outro fica... Meu Deus! E aí, né, tem tempo que eu falo, pessoal, é o seguinte, eu vou passar com o celular uma vez só. Então, não vou dar nem tempo de pensar muito. Eu passo com o celular, pego as respostas e eles ficam muito felizes. Agora, em robótica e programação, Quizzes já é um pouquinho mais complicado de utilizar, porque eles já usam uma plataforma, né? Sim, é que, assim, como está bem no final do trimestre, precisa ter mais avaliação, eles não começaram ainda a fazer a parte robótica mesmo. Então, eu dei um projeto, você falou do portfólio, né? Eu fiz um projeto para eles desenharem um robô, fazer uma historinha, isso eu já contei como uma avaliação. E eu fiz um Kahoot dos componentes, né? E a minha vantagem, pelo menos ali na escola, é que tem um Chromebook para cada um, todas as aulas. Né? Então, não seria o problema, né? Mas eu só fico pensando se funciona com eles, né? Como eu não tenho muita experiência ainda. Funciona porque eles são uma geração que eles estão muito conectados a telas. Muito. Então, eu até percebi isso mesmo até na diferença minha da aula de robótica para história. Em história eu vou para o quadro, porque eu gosto de quadro, eu gosto de passar um pouco no quadro, né? E tal, fazer ali umas linhas do tempo e tal. Eles não pegam tão bem quanto eles pegam quando eu mando para eles, por exemplo, um quiz de estudo. Que eu coloco lá uma historinha no quiz e eles vão respondendo também dentro do quiz. Lá eles pegam melhor do que no quadro. Então, os sexto, sétimo ano são uma geração que estão mais acostumadas nos meios digitais, né? Vamos pensar, lá na pandemia faz quanto tempo, pessoal, já?
Mais uns 2020, 5 né? anos. 21. 5 anos. 5 anos. O sexto ano, há 5 anos atrás, estava no primeiro aninho, na alfabetização. Estava aprendendo ainda, né? Então, pensa, e eles já tiveram, né, que ser meio que forçados a viver ali, na questão de meios digitais. Classroom, Meet. Então, eles já estão acostumados com isso. Outra coisa legal, fazer Meet com eles na sala de aula. Eu abri uma Meet no sexto ano, botei um notebook ali na frente, abri uma Meet e coloquei lá a Lura. E fui construindo junto com eles, pela Meet. Eles já sabem, praticamente. Eles têm uma dificuldade, sim, tem muito aluno, pessoal, com dificuldade de acessar a escola, tudo aquela questão. Mas eu percebi que usando a Meet ali é uma forma de você agilizar os processos. Porque você fazendo coisa ali parte a parte, você consegue adiantar. O Marcelo, pode falar? Professor, ainda bem, o senhor tocou uma questão muito legal. Na pandemia, ficou bem nítido para a gente o tanto quanto a gente está bastante atrasado, né, em questão de tecnologia. Poucos alunos tinham celular para se fazer a meeting, poucos alunos tinham computador em casa, né? Eu falo aí para uma galera que é da minha área de química. Por exemplo, nós, as nossas melhores aulas, elas são dadas dentro do laboratório. Você sai da teoria para a prática. Isso que é interessante. Por isso que eu fico imaginando, ainda eu falei para o senhor, da questão do laboratório da robótica, e que é ocupado por quase todo mundo. Então fica difícil ficar só dentro da teoria, sem chegar lá e mexer com o Arduino, com o Jumper. Eles querem colocar a mão na massa. Então, eu levei ao laboratório de robótica, foi muito legal. Uns já começando a pesquisar como que era para fazer o programinha, para rodar, porque eu fiz o servo motor lá, né? Uns estavam programando já para rodar ali, para montar o motorzinho. Agora, se você não entra no laboratório para usar, para fazer a prática, fica difícil, bastante difícil. Mesmo que você tenha a informática para ajudar, mas precisa-se ter o laboratório de robótica. Eu não sei se todo mundo aí que faz parte do nosso grupo, nas escolas de vocês, tem um laboratório especificamente para esse fim. O prof. Eu tenho um laboratório, mas meu laboratório, como eu falei para vocês, ele cabe exatos 12 alunos. A minha turma do sexto ano tem 30. Então, 30, o sétimo ano tem 32. Tem turmas com... Aí tem turmas assim com 19, 20 alunos. Mas, então, eu não uso. O que eu faço? Eu uso o laboratório para avaliação. O que eu fiz? Eu mostro para vocês ali. Eu tenho... Deixa eu depois salvo no WhatsApp ali. Eu montei alguns circuitos daquele do robozinho, sabe? Do robozinho. Só que eu montei 2 circuitos corretos e um errado. E o objetivo deles era... Eles podiam olhar o correto, os 2 corretos, por um certo tempo, e eles tinham que consertar aquele circuito que estava errado. Na montagem, claro. Eu fiz erros na montagem dele. Por exemplo, eu coloquei... um deles eu fiz utilizando o GND do lado de cima do Arduino, outro fiz usando o GND do lado de baixo. 2 montagens diferentes, mas corretas. No terceiro, eu fiz utilizando o V do GND, coloquei lá no 5 volts. E aí, expliquei 5 volts, coloquei LED errado na protoboard, e deixei eles se virarem para arrumar. Sabe? Então, aí eu faço o quê? Como na minha escola tem a monitora de corredor, aí eu falei, monitora, você fica aqui na porta da minha sala agora um pouquinho, pegava a equipe, vamos lá, pessoal. Laboratório. Olhem aqui os projetinhos. Beleza? Arrumem esse. Aí eles arrumavam, aí eu mandava eles voltar e mandar outra equipe vir. Aí, como a minha escola, pessoal, é uma escola pequena, então é bem pertinho. Tipo, meu laboratório de robótica, ele é na frente das salas de aulas, basicamente. Então é bem facinho de esse vai e vem de alunos, tá? Então é bem tranquilo para mim. Mas beleza, pessoal. Então, nós entendemos a importância da avaliação. E principalmente, né, que nós temos que tentar trabalhar da melhor maneira possível, avaliar os alunos, né, avaliar os estudantes,
de maneiras diversificadas, porque a avaliação ela é o processo de coletar, sintetizar e interpretar informações que ajudam na tomada de decisões. Então, a avaliação ela é um processo contínuo nosso, né? A gente não vai avaliar nosso aluno apenas no início do ano e esquecer de reavaliar ele durante o ano. Por exemplo, o aluno tem dificuldade... Vou pegar aqui na questão do Alura. Né? O aluno tem dificuldade em montar os blocos do Alura, precisa de ajuda sempre. Em todo o relatório dele, até o final do ano, eu vou colocar a mesma coisa. Ele não progrediu nada. E eu tinha uma aluna assim, ano passado, pessoal, uma aluna do 6º ano que, para ela colocar o @escola dela, ela tinha que esperar a coleguinha do lado entrar no todo dela, para a coleguinha vir e ajudar ela a digitar, porque ela não conseguia fazer o shift 2, fazer o arroba. Ela não conseguia, ela esquecia. Toda a aula, a coleguinha falava, olha, é assim. Eu ia lá, aqui, olha, é desse jeito aqui, vamos lá. E ela esquecia. Este ano, né, passou o tempo no 3º trimestre, ela já entrava na escola, já até conseguia utilizar o YouTube em uma aba escondida para mim não pegar ela ouvindo música. Então, ela foi progredindo. E ela veio uma aluna para nós no 6º ano semi-alfabetizada. Ela errava o próprio nome. Mas também, né, vamos lá, os pais, né, botavam os nomes, botou o nome na pessoa com 2 N's e Y. Então ela botava um N e só, e sempre errava. Daí até a gente conseguir alfabetizar ela com a ajuda da nossa AE, né, a ajuda da pedagoga, a gente conseguiu fazer essa aluna se desenvolver bastante. Mas continuando aqui, pessoal, então, por que a gente avalia o nosso estudante? Prof, eu sou uma pessoa com TDAH, tá? Eu tenho um aluno assim, eu digo que na escola tem uns 10 alunos assim. Pessoal, minha escola é uma escola pequena, tá? Tem um pouco mais de 100 alunos. Bem pouco mais de 100 alunos, tá? É uma escola pequena, de um município pequeno. Mas em cada turma eu tenho um aluno meu mesmo que fica o tempo inteiro com o pé assim, professor. E aí, o que eu fiz? Pedi para a diretora, a gente pegou, sabe aquelas câmeras de ar de bicicleta? A gente prendeu na cadeira dele. Porque, para ele se concentrar, ele tem que mexer a perna. Só que ele ficar batendo a perna no chão, incomodava os colegas do lado. Então, com a câmera de ar no pé da cadeira, ele fica fazendo assim, ó, o tempo inteiro. Não faz barulho, não incomoda os colegas, e ele consegue se concentrar ao mesmo tempo. Sabe? E eu falo por mim, professor, eu tive, tá? Para mim é horrível. Aquela questão de sentar na sala de aula e falar, faça um resumo. Meu Deus. Pessoal, sou formado em História e eu odiava ler. Eu tinha uma dificuldade muito grande para ler. Tanto que na faculdade de História, o que eu fazia? Eu lia o livro em voz alta, gravava no celular e depois eu me ouvia lendo o livro. Porque não tinha, né, audiobook naquela época, né, as coisas que a gente tem hoje em dia. Então, eu fiz assim. Eu aprendo muito escutando, não lendo. Então, a gente tem que acabar entendendo esse tipo de aluno, né? Achar como é ruim, né? Pois assim, o ruim e o bom é que cada aluno aprende de alguma forma. O ruim para nós, professores, é que a gente vai ter que identificar isso em cada um dos estudantes. Então, uma sala com 30 alunos, a gente tem 30 seres com formas diferentes de aprender e com formas diferentes de serem avaliados. Então, ó, por que avaliar? Porque avaliar acompanha o desenvolvimento. O que eu acabei de falar da minha aluninha, lembra que eu falei para vocês que ela não sabia fazer o arroba? Depois aprendeu até esconder a aba para poder ver o vídeo no YouTube? Então, avaliar constantemente é para isso, para a gente conseguir identificar o desenvolvimento do aluno. Também é para coletar informações para a equipe pedagógica tomar alguma decisão. Por exemplo, um outro aluno meu. Eu tinha um aluno meu, que agora já está no ensino médio, e o meu colégio não tem ensino médio integral, tem só ensino fundamental, quando foi para o ciclo militar. Este meu aluno, eu tinha com ele as 3 primeiras aulas de manhã, na segunda-feira, de história, na época. Mas acontecia o seguinte, chegava 8 horas da manhã, ele deitava na mesa e apagava. Toda segunda-feira, dava 8 horas da manhã, ele chegava na mesa e ele dormia, e se mexia com ele e tal, ele sonolento, super sonolento.
Aí eu esperei uma semana, 2 semanas, na terceira semana, opa, pedagoga, vem cá um pouquinho. Ó, deixa eu botar o nome aqui, aleatório, Marcelo. Ó, professor, o Marcelo, toda segunda-feira, deu 8 horas, 8h10 no máximo, ele dorme. E eu não sei o que fazer. Ah, tá, vamos averiguar, professor. Aí ela falou com os outros professores também. E todos falaram, olha, deu 8 horas, 8h10, o Marcelo realmente dorme em todas as aulas. E aí, né, a equipe pedagógica foi, com essas informações, dialogar com o Marcelo. E o Marcelo falou, olha, professora, seguinte, eu moro no interior, eu saio de casa 4h50 da manhã para chegar na escola. E eu tomo uma medicação, ele toma o risperidona, que já dá uma boa na criança. Então pode ser o quê? Ele tomava o risperidona antes de sair de casa, porque a mãe dele não deixava ele tomar na escola, porque achava que ele não ia tomar. Ele vinha no ônibus já meio sonolento, dava 8 horas, 8h10, ele apagava. E aí, o que a escola tomou? Não, vamos fazer o seguinte, então. Ele vai tomar o remédio aqui na escola agora. Então, a pedagoga, e pessoal, uma resposta da pedagoga. Ela pegou o pé assim, falou assim, não, mãe, deixa comigo a cartela. O Marcelo chegando na escola, eu vou chamar ele, Marcelo, tá aqui, ó. Toma seu remédio. Para quê? Para dar uma... E aí, o Marcelo saiu de um aluno nota 6 para um aluno nota 9, 10. Só com a questão do professor, ver que ele dormia, com a questão das informações coletadas por mim, pelos outros colegas, e pela ação da pedagoga. Então, muitas vezes, pessoal, a gente esse aluno está com preguiça, isso, mas às vezes, né, acontece de não ser. E aqui na minha cidade, pessoal, uma cidade pequena, tem muitas pessoas que moram no interior, e realmente, tem pessoas que saem de casa 4h30 da manhã, 4h50, 5 da manhã, para chegar na escola às 7 horas da manhã. Por quê? Porque o cívico militar é 7 horas da manhã. A escola em tempo integral é 7h30, mas o cívico militar é 7 horas. E como é o mesmo transporte, tem que chegar lá antes. Então, os alunos saem mais cedo de casa. Então, pensa, quantos alunos que saem de casa com fome, com sono, com frio? Ah, esse aluno veio com o pé todo sujo, mas mora no interior, choveu. Vai fazer o quê? Não vai se sujar? Então, a avaliação também serve para isso. E, pessoal, quando a gente avalia o aluno, não é somente o conhecimento dele. A gente avalia o aluno no seu ser, em tudo que ele sabe daquela disciplina. Né? Se ele tem conhecimento primário de casa, se ele tem acompanhamento em casa, se ele consegue entender, identificar. Igual eu falo, eu tenho um aluno aqui também no colégio, que nas outras disciplinas ele é considerado o pior aluno. Mas em programação e robótica ele é o melhor. Porque ele é o aluno de fazer as coisas com a mão, de construir, de montar. Ele pega muito rápido as coisas. Então, para ele, a aula de matemática é chata. Por quê? Porque a professora vai lá, explica uma forma, um conteúdo, ele aprende de primeira e ele não faz mais nada. Porque para ele é chato. A aula de história para ele... Pessoal, eu dou aula de história e programação robótica para ele. Toda a minha aula de história, ele dorme. Por quê? Porque a aula de história é chata para ele. Porque para os demais alunos, eu tenho que explicar bem, detalhadamente o conteúdo. Para ele, não. Para ele, eu falo uma vez, ele pegou. Então, o que eu comecei a fazer com ele? Olha, enquanto eu falo para vocês os conteúdos, eu deixei ele fazer uma cruzadinha, um caça-palavras, algo assim sobre a temática. Para ele estar trabalhando sem precisar ficar repetindo as informações, tá? E, né, pessoal, nossa última parte então, da avaliação é refletir sobre a nossa prática docente. Pessoal, quantos de nós que já percebemos que, poxa, essa minha forma de dar aula para essa turma aqui não funciona? E, vamos ser sinceros, pessoal, professor é um bichinho orgulhoso, né? Professor é um bichinho que não gosta de estar errado. E muitas vezes, pessoal, a gente acaba estando errado. Por exemplo, a minha forma de avaliar o aluno algumas vezes não é o melhor para o aluno. E aí? Eu tenho que buscar o melhor para o meu aluno? Por exemplo, eu comecei a fazer prova oral. Pessoal, quando eu era aluno,
Eu odiava a prova oral. Mas eu percebi que os meus alunos hoje, principalmente os que têm TDAH, os que têm autismo, eles, para falar, é melhor do que para escrever. Então, eu tenho que ter um trabalho de quê? De fazer 2 avaliações iguais. Uma escrita, para os alunos, né, que conseguem fazer de forma escrita, os que preferem assim, mas também oral para os alunos que preferem fazer de forma oral. E isso eu comecei a fazer o quê? Comecei a ter uma equidade entre meus alunos que são autistas, TDAH, e os alunos que têm dificuldade. Isso mesmo, professor Marcelo, né? O planejamento é sempre flexível. Outra questão que acontece, acho que já deve ter acontecido com vocês. Alunos que vieram de outros países, né? Temos lá venezuelanos, haitianos, pessoas que vieram do Paraguai, né? Argentina. Pessoal, quando eu fui trabalhar, em 2018, 2019, fui trabalhar no ensino no EJA à noite. Cheguei na sala de aula, tinha 2 alunas haitianas. Não falavam uma palavra de português. E aí, professor Juvenal? Como que tu vai dar aula lá no Júlio Vanderlei à noite, na época, em Cascavel, para alunas haitianas que não falam nada de português? Foi desenhando. Eu desenhava no quadro, elas entendem português. Eu não tinha quem o tradutor na época, né? Depois eu consegui arrumar, a escola me arrumou um tablet, achou uma coisa que traduzia para elas as informações. Eu consegui trabalhar, porque não tinha. A primeira aula minha foi desenhando. E foi falando bem devagar, porque elas já conseguiam meio que ouvir o português, mas elas não falavam português. Então, é difícil, a gente tem que nos adaptar a essas situações. E, pessoal, lá no nosso aluno, então, a gente tem algumas formas de trabalhar a avaliação, que são os projetos, os exercícios. Dentro deles, nós temos as rúbricas, para ver como a gente vai avaliar nossos estudantes. E este ano, né, veio para nós a avaliação da unidade, que é aquela provinha da unidade que nós temos lá, que a gente já meio que entendeu. Professor João, pode falar? Professor, ano passado, né, iniciei com a turma de pensamento computacional no primeiro ano, e nisso eu tive uns alunos meio veaco, né, malandro. Sabe o que eles faziam? Eles olhavam o último projeto do Alura, do professor que ensina, copiava todo do cara e jogava no deles, mudava uma coisinha ou outra e me entregava. Como burlar isso aí? Como conseguir... Prof, tá vindo, não sei se vai acabar chegando no teu colégio também. O meu colégio acontecia isso, porque o meu colégio era assim antes do laboratório. Tinha computador de um lado e do outro, e tinha um corredor onde eu passava no meio. Uhum. Agora veio da sede uma reforma para o laboratório, em que todos os computadores estão virados para mim. Então, lá da minha mesa do professor, onde eu posso fazer minha chamadinha, se eu erguer a cabeça, eu consigo olhar para todos. Uhum. Por quê? Acontece muito isso, professor. E outra questão, agora com o Start Alura, né, eles não conseguem copiar tanto. Porque lembra que antes eles copiavam só, né, um link lá, remixavam e boa, né, mandavam. Hoje não, a gente vai ter que fazer, né, a questão de... ó, o professor Alexandre aqui dá um exemplo, ó. Mudar o tema, né, mudar o que é trabalhado no final. Mas, professor, sabe o que dá para você fazer? Porque, infelizmente, né, a gente não tem ainda como sanar essa questão, porque nós temos que lembrar que o Alura é uma plataforma de meio autodidata, né? Tipo, o aluno sozinho conseguir aprender. Sim. Não para ele ter um instrutor. Então, o que eu faço com as turmas de 9º e 8º ano, igual a professora Alexandre falando também? Mudar o tema, você construir junto com eles e você fazer uma mudança, por exemplo. Lembra que eu falei da Meet, que eu faço com a Meet todo mundo junto? Uhum. Então, lá na Lura eles estão utilizando o gatinho como ator. Uhum. Eu uso um ator diferente. Eu renomeio um cenário diferente. Então, esse ano eu comecei a usar a televisão, né? Eu ia acompanhando, ó, passo a passo. Eu fazia e eles copiavam de mim, para não ter essa questão de ficar burlando, né? Aí, tipo, dava basicamente 2, 3 aulas e acabavam os projetos do trimestre inteiro. Mas, ó, eu não menti, aconteceu comigo esse ano. Uhum. Tem aluno meu do 8º ano que já fez tudo. Tudo.
tudo. E aí? Aí vai, o que eu fiz? Fui lá no CREAS 1 e coloquei um monte de atividade. Coloquei lá, com base no projetinho tal do Angular, faça tal coisa. Aí sim, eu voltei para o Scratch. Tive que voltar para o Scratch. Para eles construírem. Mas é uma solução que a gente vai tentar, a gente consegue trabalhar. Pessoal, eu já levei esses pedidos de vocês para o pessoal do Angular, vou marcar aqui para levar de novo. Mas, assim, a expressão deles é a seguinte, que realmente é uma plataforma que não é só educacional, né? Não é só para a escola. Né? Então, esse aluno ele tem que conseguir também sozinho ir aprendendo. Então, o que eles vão tentar fazer? Pelo menos pelo que eu entendi. De alguma forma vai ser trabalhado para que esse aluno não consiga acessar de casa. Tá? Não sei como. Se vai ser feito só com a base no Wi-Fi da escola. Porque a maior dificuldade é esse aluno que vai para casa e faz tudo. Né? Porque nem é na escola que acontece isso. É em casa que muitas vezes eles fazem. Quem chega em casa, pega um computador, quem tem computador em casa, faz tudo de uma vez e pronto. Então, essa é a maior dificuldade, acho que a gente está tendo ultimamente. Alguém mais quer comentar? Beleza, então aqui, pessoal, está a visão do estudante sobre a avaliação, tá? Então, quando você lançar pela avaliação, lá embaixo aparece para ele, ó, avaliações, e ele vai iniciar a avaliação. Pessoal, eu dei uma olhadinha hoje no Angular, e foi lançado também já a avaliação de robótica, tá? Do parquinho e a avaliação do robô gênio. Do robô protetor. Desculpa. Então, já foi lançado, vocês podem... poderia ser uma sugestão, professor. Mas nós temos que ver também os limites que a plataforma tem, né? É igual quem tem lá eu vejo muito isso, pessoal, de quem tem aqui professor de português com um Leia Paraná. O aluno consegue passar rapidamente lá todo um livro e no final do ano, quando ele leu lá 100 livros, mas na verdade ele não leu nada, não é nenhum. Então, é um limite. Esse é o limite das plataformas, né? Elas têm os limites e é difícil a gente acabar controlando eles. Então, pessoal, né, aqui ó, temos a visão do nosso estudante, a visão dele dos exercícios. E ainda para a gente poder, então, fundamentar nessa prática. Na prova deles, né, a avaliação deles do conteúdo, vai ter 10 questões de multiplício por ano. Bom, vou ter ensino fundamental com 4 alternativas, ensino médio com 5. Elas permitem, pessoal, apenas um envio. Então, assim, se eu enviar uma vez para o 9º ano, eu não posso enviar mais para eles. Tá? Eles não conseguem mais fazer. E aí tem que ter cuidado, porque eu vou enviar ali para a turma teatro, formadores em ação. O professor Marcos não conseguiu fazer. E eu fui lá e encerrei a avaliação. O professor Marcos não faz mais. Tá? Vai contar com eles, vai contar para eles 0-0. Tá? E o professor pode, então, né, desativar e ativar, né? Ele pode ativar e desativar a hora que quiser. Bom? Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, né? Que já abrindo, então, não, deixa eu abrir meu aluno rapidinho. Ó. Como eu faço sempre nos alunos, ó. Vão lá no Google, digita Angular, entrar com o Google. Vou botar aqui uma conta minha. Estou pelo notebook, então tem várias contas hoje. Aí. Aqui, ó, pessoal, em meu nome, eu venho em painel de gestão. Vou escolher o ano, né, que eu estou trabalhando, então, 2025. E aqui, ó, eu tenho o painel anterior, painel mais antigo, que lá eu consigo ver o projeto de cada um dos alunos, de aluno por aluno. Mas eu quero ver hoje com vocês as avaliações. Aí eu venho em acessar a avaliação. E, ó, já está aqui, pessoal, tá, ó. Avaliação robótica construindo um robô protetor e avaliação robótica construindo um protótipo de parquinho com servomotor. Bom? E aí tem, ó, no meu caso, como eu sou formador, eu tenho vários outros tipos de avaliação, tá bom? Mas para vocês, esse é só das turmas de vocês.
E lembrando, né, que eu posso vir aqui em histórico de aplicação e ver, né, a nota dos meus estudantes. Ver o desempenho deles. Beleza. Então, a gente já deu uma olhadinha. Professor, Pode falar. desculpa interrompê-lo. Isso tudo via Classroom, né? Da prova, né? Ele vai receber tudo via Classroom, né? Com a Lura, né? É tudo no Alura, prof. Tá? Então, o Alura é como se fosse um Classroom. Né? Lá no Alura ele tem a dashboard dele, a sala dele de aula, tudo certinho. Então, né, nossos objetivos dessa avaliação de unidade são medir a proficiência do aluno, avaliar os conteúdos chaves, permitir que nós, professores, adaptamos, né, a estratégia de ensino, tipo, eu não consigo, pessoal, mudar o conteúdo em si, mas a forma de passar esse conteúdo eu posso mudar. Tanto que lá no nosso RCO tem os slides, tem o videozinho introdutório, tem exercícios também. Então, eu posso adaptar a minha estratégia de ensino. Tá? Eu só não posso mudar o meu conteúdo total. E, né, validar o aprendizado do aluno. E aí vem a questão das rúbricas, né? Pessoal, quem aqui que utiliza a rúbrica do aluno? Ixi. Beleza, pessoal. Vamos lá. Por que é importante então, a gente trabalhar com rúbricas, tá, povo? Primeiro, não sei se acontece na cidade de vocês, mas na minha cidade aqui, tem uns pais de alunos que são assim, um pouquinho difíceis de lidar. Então, o pai do aluno João Carlos Moreto lá, o João tirou 40 na avaliação que valia 60. E o pai vai lá na escola perguntar assim, por que ele tirou 40 na avaliação que valia 60? E aí, professor? Como que tu vai responder esse pai? Porque ele fez essa e essa errada? Mas se ele fez errada é porque você, professor, não conseguiu, de alguma forma, ensinar ele aquele conteúdo. Isso, pessoal, usa na cabeça de pai, tá? Então, o que a rúbrica vai nos ajudar? Ela vai diminuir a subjetividade. Pessoal, quantas vezes já aconteceu com vocês? Vocês têm alunos que fazem trabalhos idênticos, mas, este aluno aqui fez uma capinha mais bonita, vai ganhar um pontinho a mais. Este aqui fez a letrinha dele mais legível. Pessoal, eu que tenho a letra que era um garrancho, perdi várias vezes ponto em escola por causa da letra que tem um garrancho. Mas eu consegui entender. Tá? Então, ele tira a subjetividade. Ele tinha, então, podemos dizer assim, a questão do professor tentar mudar a nota do aluno simplesmente por capa, enfeites, a questão do aluno, às vezes aluno bagunceiro, né? A gente quer dar um castigo, uma penalização para esse aluno bagunceiro e descontar ponto dele. Então, essa subjetividade ela é retirada de nós, ou ela é reduzida quando a gente utiliza a rúbrica. Ela vai tornar a avaliação transparente. Por quê? Se eu tenho uma rúbrica e eu explico para o aluno antes, tá? Olha, pessoal, professor João, eu vou te cobrar sobre isso, isso e isso. Ele sabe no que ele está sendo avaliado. Então, se o pai dele vir reclamar, olha, eu expliquei para o João que ele estava sendo avaliado por essas 3 formas diferentes aqui, e nessas 2 aqui ele não foi suficiente. Então, eu consigo fazer o quê? Ser transparente, tanto com os estudantes quanto com os pais. E também com a própria escola, pessoal. Ele dá uma autonomia ao aluno, porque se eu falar para o João, eu vou te avaliar nessas 3 formas, o João, na hora da prova, vai falar, opa, calma aí. O professor Juvenal vai me avaliar por isso, por isso e por isso. Então, não adianta eu ficar enfeitando muito mais, né, e esquecer de colocar o que ele vai avaliar. Então, vai dar autonomia dele, né, dele estudar e de ele ter esse percurso de aprendizagem próprio. E, né, vai facilitar as competências e as habilidades do estudante. Porque se eu, né, estou colocando uma rúbrica, né, ela é com base na BNCC, ela é com base nas regras, nas competências que ele tem que aprender. Se ele cumprir a rúbrica, significa que ele conseguiu
seguir o que estava planejado antes para ele, tá bom? E como que fica então nossa rúbrica aqui no Alura, pessoal? Ela tem um cabeçalho, ela tem as habilidades conforme a BNCC. E o legal é isso, pessoal, tá? Nossas rúbricas, elas têm as habilidades conforme a BNCC. Então, o pai do jogo reclama, mas pro meu filho não é importante isso. Opa, ó pai, com base na BNCC, uma base nacional, né? O seu filho ele precisa, né, aprender essa habilidade que está aqui. Ou é previsto que ele aprenda essa habilidade. E também, com base nisso, a gente tem o critério de avaliação. Então, eu vou avaliar, por exemplo, pelo conhecimento dos componentes de robótica. Pessoal, eu não preciso fazer uma avaliação para cada critério, tá? Por exemplo, em uma avaliação só, posso cumprir os 4. Lá na minha avaliação do 9º ano, que eu montei os projetinhos para eles lá, eu estou avaliando ao mesmo tempo com eles conhecimento do kit de robótica e, deixa eu tentar aumentar a tela para vocês poderem ver. Não vai dar para aumentar a tela. Mas também eu estou cobrando deles, pedindo para eles a questão do conhecimento realmente da programação, na mesma avaliação deles. Tá? Então eu consigo cobrar 2, 3, até mais critérios em uma única avaliação. E aqui, pessoal, né, nós temos então os níveis do meu aluno. O meu aluno João, ele é pré-iniciante, ele não compreende o conceito. Então, lá, naquela minha aluninha do ano passado que eu falei para vocês, que não sabia utilizar o @escola, ela não precisa escrever nem o nome dela. Então, lá, no ano passado, ela era pré-iniciante. Com o tempo, ela começou a aprender a entrar na escola, ela começou a aprender que tinha que chegar no laboratório, a usar a escola, entrar no Start Lab, ela se tornou iniciante. Hoje, ela está no nível intermediário, porque ela compreende e consegue aplicar o que ela aprendeu, né, e consegue entender os erros. Tá? Tipo assim, ela sempre vai ter certinho lá? Não. Acontece muito da professor, não funcionou aqui no escola. E vão lá ver ela com o nome dela com 2 pontos, ou com ponto e vírgula. Então ela vai ter alguns erros ainda. Mas ela já está, né, avançada, ela já consegue saber que é aquilo que ela tem que fazer. E o proficiente, né, é o nosso aluno que faz além disso, né? Que já entra na escola, já entra num monte de coisa, já muda o Wi-Fi da escola para um outro Wi-Fi para poder fazer outras coisas. E, né, ele já é o nosso aluno proficiente nessa questão. Bom? E temos aí também a descrição de cada nível. Para que eu consiga entender. Não. Deixa eu conseguir comentar aqui a tela. Deixa eu abrir aqui para vocês ver a rúbrica, pessoal. Então, aqui na minha rúbrica, pessoal, eu tenho 2 habilidades que eu vou trabalhar nesse primeiro trimestre com o 6º ano. Só 2. Em cada habilidade, eu tenho 2 critérios. Conhecimento, né, dos componentes de robótica, integração da programação. Então, você consegue fazer a programação junto com o circuito físico. Por exemplo, consigo utilizar o MBlock, por exemplo, é isso. Então, dentro disso daí, eu consigo ter os níveis, nível para iniciante, o intermediário e o proficiente. Vamos trabalhar agora, então, pessoal, os nossos níveis de aprendizagem, tá bom? Para isso, pessoal, eu vou separar vocês em equipes. Deixa eu só fazer uma cópia desse material aqui de novo.
Então, pessoal, aqui nossa tela de apoio, deixa eu compartilhar para vocês aí. Travou? Eu acho que travou, hein? Eu acho que travou lá o professor lá, viu, João? Sim, sim. Né? Paradão pra mim aqui. Achei que a minha tinha caído, né? Mas eu olhei aqui, tá tudo certo. O meu também. Eu tô vendo todo mundo aí, ó. E ele travado. Vai ver que é chuva. Vai ver que tá chovendo aí para baixo, pessoal. Quem é daí da. Rapaz, aqui em Cruzeiro, né, que é perto de Paranavaí e Maringá, aqui deu umas garoadas, um chuvisqueiro forte, mas agora tá de boa. Que também choveu um pouquinho também. Vai lá, Gilmar, continua aí, filho. Você que manja aí, continua aí, fala pro professor, vai lá. Manjo nada não, professor, tô igual vocês. Não, manja sim. Você que pôs aquele da casinha lá, do balanço, lá no... Foi legal, hein? A gente ia tentar fazer aquele ali, mas não deu tempo. O laboratório é bastante usado, então ficou só na promessa. Aquele ali é facinho, dá para você fazer em sala, professor. O senhor pega com o pé, adquire aqueles palitos ali, sabe? Aí também adquire a pistola de cola quente, pelo menos umas duas, três, se possível, né? Os tubinhos ali, e tu faz a parte mecânica, digamos, primeiro ali, né? E coloca o servo ali, cola com a cola quente ali, e depois tu faz com os alunos no M-Block, lá, aquela programação. Depois só faz essa conexão ali, que na verdade vai ser... Tu pode ligar, naquele caso ali, do parquinho, direto no Arduino, nem precisa ligar na protoboard nada ali, né? E manda e carrega a programação lá do M-Block e já vai funcionar. Mas, os alunos fizeram ontem e eles conseguiram, com o M-Block, tudo, né, com a programação, fazer rodar né? Só que a internet estava muito baixo, então isso dificulta também. Mas a intenção foi válida, né? Eles conseguiram programar, eles conseguiram fazer ali o que estava precisando. O professor falou que caiu a internet dele ali, a luz caiu. De boa, nós vamos proseando aqui. Vamos vendo aí. Como é que vocês terminaram tudo já no trimestre, já? Vocês já terminaram? Do fundamental, os meus, acho que tá tudo ok. Na verdade, só tem uns técnicos ali que estão xaropeando uma recuperação, mas eu tenho que fazer ela ali e já tá ok também. Na verdade, é só uma que ficou para trás. A galera de química aí, quem que é? Alexandra? Quem que é de química? Formada em Alexandra, que é formada em química? Isso, eu sou formada em química. E tá dando aula de química mesmo, Alexandre? Sim, tenho aula de química. Perdão, pessoal, perdão, voltei. Deu uma piscada de luz aqui, meu notebook é meio lento até ele voltar, demorou um pouquinho. Mas são alunos comportados, ficaram todos quietinhos até eu voltar, né? Deixa eu reabrir aqui nosso slide, pessoal. Um pouquinho. Tá sem som, pessoal? Estão me ouvindo? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, voltando a falar do nosso trabalho de hoje, então, vou dividir vocês em equipes e vocês vão analisar, pessoal, um critério específico para cada equipe de vocês, tá? Ó, vão ser os critérios 1, que é conhecimento dos componentes de robótica. Então, você vai avaliar esse critério, né? E vai ver que nota você vai dar para o aluno que cumpriu ou não esse critério. Então, ó,
Cada grupo fica responsável por analisar um critério da rúbrica. Durante a análise, reflitam sobre o que o critério representa e definam a pontuação para esse critério. E vão ter que justificar a sua escolha. Além da avaliação por rúbrica, que outra, né, como que você iria avaliar essa rúbrica, né, com esse critério com o aluno? Então, por exemplo, eu tenho a minha ideia, né, de montar lá vários projetinhos em cima da mesa para os alunos descobrirem qual que está errado. Já é, né, uma forma de cumprir esse critério aqui, tá bom? Então, como que você vai avaliar? Né, que outra forma de avaliação você utilizaria? Cada equipe, pessoal, vai escolher um redator que vai escrever e um relator que vai, né, compartilhar conosco o que vocês vão fazer, tá bom? Vou dividir vocês aqui em salas temáticas e deixa eu só compartilhar o link primeiro, né, porque agora que eu voltei. Tá chovendo forte aqui, pessoal. Pode logo acabar caindo de novo. Beleza, vou mandar aqui no chat para vocês. E vou separar, então, as equipes, né, para realizarem esse trabalho. Vai ficar aqui na sala principal, tá? A equipe do critério 1. Bom? Então, eu vou colocar só lá, né? Quem é. Só vou colocar aí nas outras salas quem é dos outros critérios, tá bom? Então, na sala principal vai ficar a prof. Alexandra, a prof. Andréia e o prof. Marcos. Na sala do critério 2, tá? Professor Alisson, prof. Denise e prof. Gilmar. Na sala do critério 3, prof. João, prof. Valdir e prof. Denise. Pronto, opa. Alisson, Denise e Adriana 2, professor Marcelo na 3. Isso. Marcelo e professor Éder. Vou abrir então a sala, pessoal, para 15 minutinhos para vocês poderem fazer isso. Lembrando, tem que escolher um redator e tem que escolher alguém para poder aí compartilhar, tá bom? Só aceitar, pessoal. E aqui na sala principal, prof. Andréia, prof. Alexandra e prof. Marcos, a sala de vocês podem comentar. E aí, vamos começar? Quem quer escrever, quem quer falar?
Oi, Alexandra, nossa parte ficou... Ele dividiu, né, a parte das Sim, o nosso é conhecimento dos componentes da robótica. componentes. Vocês já encontraram lá na rúbrica onde que está isso? Não, tô procurando aqui, professor. Você já achou? Rúbrica do projeto robô, né? É a primeira ali já eu consegui abrir aqui. Conhecimento de Conhecimentos? componentes da robô. Uhum, O primeiro? é o primeiro. E a gente vai escrever aonde? Eu posso Eu acho que escrever aqui. Acho que tem que escrever lá no... Escrever lá no material de apoio que ele mandou ali no link. Tá. Vocês conseguem ver? Aham. Ah, sim. Conhecimento componente do robô. Tá. Isso, a gente tem que definir uma pontuação para esse critério, justificar por quê, Uhum. e que outra estratégia a gente usaria para avaliar esse tipo de componente. Nível 1. E aí você tem que pôr por nível também? Nível 1, 2, 3 ou não precisa? Não sei, não está dizendo aqui, né? Tá. Eu de estratégia eu já usei, eu acho que não sei, eu montei um quiz com os componentes lá para eles. Uma estratégia variativa. Um quiz. Eu fiz Kahoot. Dá para fazer tipo uma avaliação oral, né? Você mostrar os componentes e daí pedir para eles escreverem o que é cada coisa, o uso. Não sei se vocês concordam, né? Ah, sim, é. Uma forma de estratégia variativa, Kahoot. Nossa, faz tempo que eu não uso Kahoot, hein? Eu acho É que é bom. mais fácil de fazer ele do que o fazer um quiz. É. Eu não encontrei essa rúbrica lá dentro do Alura, será que ela tá lá? Onde que fica? Eu achei, o professor postou aqui, mas eu não achei onde que ela fica lá, né? Ela fica lá em gestão, painel de gestão. A painel de gestão. Daí tem os projetos, embaixo tem as rúbricas. Eu não sei, porque se eles não souberem pelo menos os componentes, apesar de você não saber nome, tudo bem, mas não saber o porquê dos componentes, eles não vão conseguir também montar o esquema, né? Mas não é uma pontuação, não é um item assim que não vai conseguir resolver, né? Montar o sistema. O do robô não vai conseguir fazer o LED porque não sabe exatamente a função de cada componente. Ou não sabe, como que eu vou dizer assim, explanar para que funciona, né? Às vezes, mecanicamente, eles fazem. São quantos critérios? 3? Não, são 4.
que eu me entreguei, sabe? De verdade, uma coisa Eu, Critério. quando fiz com eles, eu dei pontuação igual. Pulei, já imaginando a dificuldade de alguns, eu peguei 10, dividi por 4 e coloquei 2,5 para todo mundo. Então, quem tinha a proficiência máxima lá, que conseguia fazer, eu dava 2,5. dando ainda sem trabalho, como é que eu poderia querer sustentar a mulher? Pontuação. Tem que pôr pontuação também aí, né? É, a primeira coisa que ele pede, né? É. É bom 2,5, né? Eu acho que é 4, né? Dá para dividir. São 4 itens, dividido seria 2,5 se ele tiver a proficiência. Você chegou Conhece a os abrir a materiais. rúbrica aí? Uhum. A rúbrica está aqui, 2,5 são 4. Conhecimentos pontos. dos componentes, integração da programação com o circuito é o segundo, Sim, montagem mas correta do circuito. em cima na coluna tem lá a proficiência. A proficiência máxima, conforme você vai andando as colunas, é o que o aluno consegue fazer mais coisa. Qual que é a proficiência? Aqui tem nível 1, 2, 3 e 4. Isso, e o 4 está escrito o quê? 4 identificou e aplicou. Não, mas ele disse, é proficiente ou não, né? Não, só tem dizendo aqui quais habilidades que ele é. O estudante identificou, aplicou corretamente, e tem um monte de coisa aqui. Não, Demonstrou, sim, mas em cima dessa coluna está escrito o quê? proficiência nível 4. Só? Nível 4, Vamos proficiente. por nível 4, então. Nível 4, daí a gente poderia ir diminuindo, tipo 2 pontos. O nível 3. É 1, 2, 3 e 4. Isso, daí poderia ser. Eu, para não deixar os alunos zerados assim, eu coloquei daí 1,5 para quem era nível 2 e 1 ponto para quem era nível 1, que é o primeiro ali, geralmente não sabe ou precisa de ajuda para identificar os componentes. Gente, se vocês não concordarem se eu estou digitando, vocês falem, né? O prof, estou vendo vocês falarem, porque eu não fiz, né? Eu não usei ainda essa rúbrica. Estou vendo vocês fazerem para mim ver com os meus alunos, que tanto que esse segundo 50 eu apliquei uma avaliaçãozinha para eles. É que como eles estão fazendo trabalho prático, né? É mais fácil quando a gente usa a rúbrica, porque daí você vai lá, fulano, não sabe identificar os componentes. Você faz algumas perguntas, ou na própria, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho que fazer. A gente tem computador para todo mundo, mas não tem kit de robótica. Aí tem que fazer grupos. Então você vai no grupo, pergunta, conversa com um, com o outro, e aí ele nem saber responder quais são os componentes, ou na forma de conversar com eles, você já vai identificando lá, né? Fica mais fácil de avaliar, eu achei, usando ela. E aí eu imprimi uma para cada aluno, preenchi, dei a nota e entreguei para eles. Então eles sabem como eles foram avaliados, né?
O pessoal tá voltando já. Então, pessoal, vou compartilhar aqui o projetinho de vocês. Vamos voltando, então, pessoal, para a sala principal. Lembrando que quando vocês voltam para cá, a câmera fica fechada. Então, peço que vocês abram as câmeras de vocês. Para que a gente possa, então, né, compartilhar esse trabalhinho de vocês, tá bom? Tem gente voltando ainda, vou aguardar um pouquinho. Beleza, grupo 1. Critério, conhecimento dos componentes da robótica. Quem que vai ser o relator de vocês? Grupo 1, prof. Alexandra, prof. Andréia, prof. Marcos. Eu voto no Alexandre, que está mais a par. Escreveu. Mas não era um que ia escrever e um que ia falar? Não, mas eu posso falar, não tem problema, não. Eu sugeri, professor, até porque foi o que eu fiz no primeiro projeto, né? Lá o do quiz e dos personagens e o cartão animado. Então, a pontuação, como são 4 itens, eu dividi por igual. E aí seriam quem está lá no nível proficiente teria 2,5 pontos e eu fui diminuindo. Quem está no nível 1, eu não dei 0, eu dei 1 ponto, porque eu estou numa escola que tem bastante aluno com laudo, e alguns tiveram dificuldade, mesmo ajudando, mesmo, né, dando todo o auxílio, inclusive dos outros alunos, eles não conseguiram desenvolver, como o professor até citou o caso lá, né? Outra estratégia que a gente usaria ali é quiz. Eu gosto do Kahoot, porque ele é mais
uma preferência minha, acho mais prático de fazer, montar os Kahoots, né? E uma coisa que eu quero fazer com os cestos é uma avaliação oral. Mostrar o componente, perguntar, pedir para eles escreverem o nome, falarem para que serve, e aí avaliar nesse sentido. Ótimo, pessoal, isso mesmo, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso mesmo, pessoal, né? Tentar de uma forma diferente de avaliar os nossos estudantes. A avaliação oral com o sexto ano funciona, prof, tá? Eu já fiz isso. Vai ter quem é mais tímido, mais tempo mais assim, retraído ali, né? Mas consegue tirar um pouquinho dele também. Equipe 2, grupo 2. Integração da programação com um circuito físico. Quem que é o relator? Sou eu, professor. Beleza, prof. Alisson? Beleza. Pessoal, é o seguinte, então, nosso critério é a integração da programação com o circuito físico. Então, como a gente estava conversando no nosso grupo ali agora há pouco, eu, o professor Gilmar também, a professora Denise estava ali com a gente utiliza também ali de estratégias semelhantes e, no nosso caso aqui, a gente colocou dessa integração com a programação com o circuito físico. A gente colocou os 4 níveis ali de desempenho, o nível insuficiente, regular, bom e excelente. A gente utilizou uma nota final como 40 nesse trabalho. Esse trabalho a gente elencou 10 pontos para o nível insuficiente, porque a gente entende que o aluno ele não atingiu o que seria necessário, né? A programação não interage corretamente com os circuitos, os componentes não funcionam como esperado, não respondem aos comandos, teve essa falta de integração, porém o aluno tentou fazer, o aluno se esforçou, a gente viu que ele não atingiu o nível ali esperado, mas o aluno tentou fazer, infelizmente não conseguiu, a gente vai buscar corrigir esses erros aí, mas no momento esse conhecimento foi insuficiente, então a gente ali deu 10 pontos, no caso, pelo aluno ter feito, né? A gente sabe que tem muitos alunos que se negam a fazer, então a gente tem que premiar a tentativa do aluno também, a tentativa-erro, né? Eu creio que é assim que a gente aprende, errando mesmo. E para o nível regular, a gente colocou ali 20 pontos, a gente foi subindo de 10 em 10. Nível regular, a programação funciona parcialmente com o circuito físico, mas há erros ali perceptíveis, inconsistências nas respostas dos componentes. No caso, precisa de ajuste, a gente já vai com a atenção individualizada, né, auxiliando ali no que foi errado. O aluno ele já tem ali uma base, mas não conseguiu fazer com que a programação interagisse perfeitamente com o circuito físico, ali alguns errinhos perceptíveis. O nível 3, ele receberia 30 pontos dessa atividade de 40, né? A maioria dos componentes do circuito estão responde corretamente à programação, né? Com ali pequenas falhas, não comprometendo o funcionamento geral, então a integração ela foi clara, com alguns errinhos, algumas inconsistências, então a gente vê que o aluno ele já está no nível bom, mas algumas coisinhas ainda estão escapando, algumas coisinhas ele ainda está deixando passar, então ele teria esses 30 pontos, e o excelente seria a pontuação máxima, no caso a programação totalmente integrada com o circuito, funcionando, todos os componentes respondendo corretamente aos comandos do código, e o funcionamento ele é consistente e preciso, ou seja, o aluno já demonstra um domínio ali de montagem e de programação e ele compreende a lógica da programação e da montagem dos circuitos. Então ele conseguiu atingir ali todos os objetivos dessa nossa atividade. Ótimo, professor. Então, o professor está falando com os critérios certinho, pessoal, tá? Como que você avaliaria, professor? Então, que estratégia vocês utilizaram ali, além de só olhar a rúbrica? Então, professor, a estratégia que a gente utilizaria nessa aula seria mais uma avaliação prática, uma avaliação de montagem mesmo do circuito, uma avaliação prática com uma introdução ali teórica. A gente faria a introdução teórica e aliaria isso à prática depois. No caso, isso aí imaginando 2 aulas, né? Uma aula de conversa para integrar ali o que seria trabalhado e outra aula de mão na massa, montagem. Ótimo, ótimo, professor. Parabéns. Próxima equipe 3, montagem correta do circuito eletrônico. Quem que é o relator da equipe 3? Professor, Eu. Marcelo, professor João. eu escrevi não apareceu aí não, né?
Não, não está vou aparecendo, professor. Eu vou recarregar aqui a página. Isso. Aí. Aí, então. O critério, o grupo 3, então, ó, a gente vai avaliar o critério montagem correta do circuito eletrônico. A gente vai analisar a montagem correta do circuito eletrônico com peso de 50 pontos. O nível de avaliação, a gente vai utilizar o insuficiente, 1, regular 2, bom 3, excelente 4. Dentro do insuficiente, a gente colocou o peso de 1, para aquele estudante que tentou manusear, tentou colocar e não teve sucesso, né? Não conseguiu ligar o resistor, então fez a ligação ali, a montagem correta, mas tentou, então, de forma alguma a gente pode, né, não apreciar, né, esse ponto da boa vontade do aluno, do querer aprender e tentar executar. O regular, 2.5, quando o estudante reconheceu os componentes, entendeu o conceito de polaridade, mas não conseguiu aplicar corretamente. O circuito foi montado com um erro. Ele acreditou que estava certo, mas depois não acendeu e foi verificar, tinha erro, precisou de ajuda para resolver o problema. O próximo seria o bom, 3,5. O estudante montou o circuito corretamente, com orientação, aplicou os conceitos de polaridade, o LED acendeu, mas houve erros menores na disposição de resistores, algo pequenininho, aquele detalhe, assim que o professor nem precisou mexer no processo, inverte o fio. Então, 3,5. E o excelente, 5 pontos total, para o estudante que montou o circuito com precisão e autonomia, sozinho, sem precisar do auxílio do professor, né? Chegou o professor para olhar, já mostrou tudo funcionando, tudo certinho, daí se aplica o excelente para ele. Seria isso, então, o nosso critério que o nosso grupo apresentou. Ótimo, pessoal, parabéns, então, né? Então, pessoal, a gente conseguiu perceber que a gente consegue trabalhar, tá, um critério de maneiras diferentes, utilizando ali a montagem, né? Mas, na montagem, eu vou olhar para o que nessa montagem? Eu tenho ali, o meu aluno conseguiu montar um LED, acender um LED. Eu vou olhar para a programação, para a montagem, posso olhar até mesmo na questão da organização dele da montagem. Então, parabéns, pessoal, tá? Todos conseguiram apresentar muito bem. Vou voltar para o nosso slide principal. Isso. Deixa eu pular agora umas páginas, porque ele está bem no começo. Então, pessoal, né, a sugestão, né, nós temos também, pessoal da sede, uma sugestão para o peso das notas, tá bom? Que seria o quê? 20 pontos para os exercícios, tanto, aí, pessoal, pode ser tanto aqueles que vêm no RCO, quanto os que tem lá na Lura. 30 pontos, pessoal, para a avaliação da unidade, tá? Aquela avaliação que nós, professores, lançamos, tá bom? E os 50 pontos dos projetos, tá? Mas, pessoal, é uma orientação, não é uma obrigação nossa seguir essa orientação, tá? Por quê? Se eu seguir a orientação, eu consigo encaixar ela certinho dentro lá da nossa rúbrica. Eu posso também não seguir, eu mesmo, pessoal, faço diferente. Por quê? É uma sugestão, isso mesmo, vai ser uma sugestão, tá? Eu sigo, por exemplo, assim, eu aqui, ó, eu cobro 30 pontos. Tá? Por quê? Tem aqui um aluno que tem dificuldade em fazer avaliação. Então, eu não acho muitas vezes justo, né? Deixar só a avaliação e o projetinho com peso mais alto. E principalmente o 6º ano está entrando agora, né, fazer os projetos. Eu vou largar para eles, então, os projetos com peso 5. Se o aluno for muito mal, é vermelho. E aí?
Então, eu tenho que, de alguma forma, né, deixar o meu aluno conseguir tirar média, pelo menos na minha visão, só com quem já conseguiu pegar a ANURA, que é o exercício e a avaliação da unidade. Depois, cara, né, daí eu vou lá com um projetinho completando valendo 4. Porque a Alexandra pode falar? Então, você falou do peso do projeto, mas eu percebi que os meus alunos do 6º ano dá mais peso no projeto, onde eles vão tirar mais nota, eles conseguem desenvolver melhor o projeto, e aí exercício, avaliação do Alura foi um desastre. Então, se eu não tivesse dado mais peso no projeto, aí sim eles teriam tirado nota abaixo da média. Então, é por isso mesmo. Então, o que eu faço eu, na minha visão, prefiro não deixar o projeto valendo 50. Ou vale 40 ou vale 30. Tá? Para mim, os projetos. E aí, sim, lá no meu exercício, eu deixo valendo 30 ou 40. Por quê? Eu tenho noção que o meu 6º ano não completou tudo. Que ele chegou só até, né, uma certa parte ali da programação. Então, do que eu já passei para eles, é que eu vou cobrar este valor. Tá, pessoal? E outra questão. Professor, eu vou dar para eles aqui valendo 50, por exemplo. Mas eu não passei para eles toda a programação. Eu cheguei com eles lá até a aula 7. Então, eu tenho que cobrar eles os 50 pontos até a aula 7. O professor Gilmar pode falar? Professor, só uma indagação, na verdade, tive uma dúvida, né? Por exemplo, o senhor está citando essa questão dos exercícios ali, né? Chegou até na aula 7. O que eu faço para não ficar maçante, né? Eu pego, os alunos eles têm que executar os vídeos ali para ficar verdinho lá, só que eu tenho o Data Show, né? Passo no Data Show e os projetos eu já faço, eu pego lá no final e eu vou executando com eles, né? Meu forma de avaliar esse trimestre aqui, eu de 20 pontos nos exercícios ali. E daí, tipo assim, 10 pontos para quem realmente fez ali, ó, tá tudo verdinho até o módulo que eu parei, e mais 10 pontos para quem fez os projetos. Aí os restantes, outros projetinhos, outras atividades. Como que o senhor faz, então, para ter essa distinção realmente ali, né, para avaliar essa questão? Tá, prof. Se eu entendi, então você avalia com peso diferente ali seus exercícios, né? Tá. Prof, na verdade, sim, tu vai colocar lá no teu RCO. Basicamente, tá? E assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de avaliar os exercícios, porque, né, lá pelo amor, você consegue ver só quantas vezes ele tentou fazer. Não mostra, né, por exemplo, se o aluno não fez, tá? Você consegue ver o que ele já fez. Mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar na aula, Lula, Robert, que é o meu, por exemplo. Pessoal, enquanto isso, eu vou abrindo lá, eu vou compartilhar com vocês já um link de presença, para a gente não perder tanto tempo, tá? E lembrando, pessoal, tá? Nós temos ali um vídeo no YouTube que vai, né, que é o pessoal da Lula explicando sobre avaliação. Então, é bem legal vocês também verem esse videozinho aqui, essa live. Vai auxiliar bastante. Tá? Deixa eu ver se foi aqui certinho. Acho que foi. Aí. Deixa eu abrir aqui o meu aluno, então. E deixa eu mandar um link de avaliação da reunião também para vocês. Aí. Prof, então, assim, na minha visão, tu pode tanto dar mais peso na questão dos projetos, assim, como o professor Marcelo colocou no chat também, né? Você cobrar mais. Ou o que eu faço com o 8º e 9º ano 60% da nota é o que está na Lura. O resto é o que eu passo. Então, por exemplo, eu já mostro para vocês rapidinho, tá? Se eu mostrar aqui o meu perfil, painel de gestão. Vou abrir aqui rapidamente, ó. Aí quando eu venho aqui, prof, eu venho aqui em voltar ao painel anterior. E nesse painel anterior eu consigo ver aluno por aluno, ó. Pessoas da escola. Então, eu vou aqui pegar a turma do 6º ano meu aqui, ó. 6º ano, buscar.
a minha aluna, Heloísa Correia Santiago. Ó, ela tem uma unidade iniciada, ela não terminou nenhuma delas ainda, e ó, ela ainda está bem no início, tá? Então, eu consigo ver basicamente por aqui o que ela realizou, tá bom? E com base nisso eu vou avaliar a nota que eu vou dar para ela, mas, igual eu falei antes, professor Gilmar, é com base no que eu já passei. E eu tô com uma dificuldade muito grande nesse texto ano, porque a maioria das minhas aulas tem alguma coisa da escola para ser feita. E aí eu tô quase não conseguindo ir para o laboratório com eles. Tanto que o que eu fiz? Eu abandonei a programação do StatLab e fui para a sala de aula fazer robótica com eles. Tá? Então, já iniciei robótica com eles, tá? Outra questão, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Bem, ver se vai dar tempo. Vai. Aqui, atividades. Pessoal, eu sempre estou no Google pesquisando, sabe? Atividades diferentes para passar para eles e tal. E eu achei esses dias. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Isso aqui, ó. Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio Procópio, né, programa de pós-graduação, mestrado profissional em ensino, mas ele é em programação básica. Pessoal, os alunos do 9º ano não levaram nem 2 aulas para conseguir fazer o que está aqui. Bom? Então, o que eu peço para eles, ó, pessoal? Aqui tem os exercícios, ó. Atividade 1. Aí tem a atividade 1, vai ter toda a explicação dela aqui. E vai ter aqui, ó. Desenvolva um programa que faça o personagem mover 10 passos, esperar um segundo e trocar de triagem. Quando o personagem trocar na borda, ele vira e continua andando. Utilizar a estrutura de repetição para que o personagem não pare de andar. E aqui tem um exemplo, né, do bloco. O que eu peço para eles? Pessoal, vocês vão utilizar esse caderno, mas eu quero que vocês modifiquem tanto os personagens quanto os blocos. Eu quero algo a mais. E que vocês me descrevam o que vocês fizeram a mais. Então, eu peço isso para o 9º e para o 8º ano, pessoal. Tá? E aí, pessoal, tá andando muito bem. Aí, e aí, cara, né, quando você fala para alunos de 9º ano, pessoal, olha vocês aqui, ó. Alunos de 8º e 9º ano estão fazendo um trabalho de pós-graduação de uma universidade. Nossa, eles se acham um monte. Nossa, professor. Então, né, a gente aqui já, né, isso, né, isso mesmo, professor Marcelo, eu peço para olha, aqui está o código pronto, eu quero que vocês modifiquem, sejam criativos, tá? E realmente, pessoal, quando eu falo para eles assim, ó, né, eu até deixei, eu mandei esse slide de volta aqui para eles, ó. Quando eles veem isso aqui, nossa, então, eu já sei mais do que um aluno de pós-graduação, aí na internet, começam a se achar um monte. E eles fazem, pessoal, daí ficam bem felizes de fazer, tá? Deixa eu voltar lá. Eu até compartilho depois com vocês esse PDF que vocês podem utilizar. Pessoal, estamos em cima da hora da nossa formação de hoje. Peço que todo mundo abra a câmera, vamos tirar nosso print. Desculpa, pessoal, tá? Eu acabei não falando para vocês, mas eu não estou na minha casa, eu estou na casa dos meus pais. Então, estou com tudo diferente, estou com o fone aqui, que é o fone da escola, que foi emprestado. Então, vai estar tudo diferente hoje aqui. Abram as câmeras, por favor. Deixa eu arrumar aqui meu layout de novo do meu... Professor, no começo nós falamos de flexibilidade. O senhor está usando isso mesmo. Tem que dar um jeito, pessoal. Vamos fazer o nosso print aqui, então. 1, 2, 3 e... Calma aí, que eu vou selecionar toda a tela. Aê, pessoal, muito bem. Pessoal, então, né, uma boa tarde a todos. Quem quiser tirar alguma dúvida pode continuar aqui. Bom, até a semana que vem com as nossas implementações. Boa Páscoa aí, galera, para vocês. Tudo de bom. Boa Páscoa, pessoal. Falou. Valeu. Tudo bem, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, teacher. Até mais.